O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje, Senhor, renunciamos a todas as armas do ódio e agressão em nossos pensamentos, palavras e atos. Renunciamos aos ressentimentos e mágoas que nos levaram a atacar os outros e a nos prejudicar. Hoje, renunciamos a todas as ideias de cinismo e julgamento, a todas as palavras destrutivas e a todos os atos de vingança e violência contra nós e contra os outros. Senhor, nos limpe de todos os pensamentos e palavras de ataque, a fim de que possamos dar os passos necessários para instalar a paz em nossos corações e oferecê-la ao mundo. Não nos deixe esquecer que cada ato nosso é importante para construir a paz no mundo. Hoje, abriremos nossos corações para enviar a energia do amor a todos os líderes mundiais e abrimos nossos espíritos para colaborar na criação de um mundo em que a agressão e a violência se transformem em solidariedade e compaixão. Hoje, abrimos nossos olhos para nos conscientizar de tudo o que podemos fazer ou dizer para promover a presença da paz. Reconhecemos que a paz começa a partir de nós e nos entregamos confiantemente em suas mãos. Dedicamos cada ideia, cada palavra e cada um dos nossos atos à criação, manutenção e propagação da paz. Senhor, faça com que a luz da paz reine em nós, que a presença da paz reine em nós. Faça com que o poder da paz irradie através de cada um de nós, que a paz envolva todo o universo, que a paz prevaleça entre todos os seres da criação. Assim é, assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos nós. Pedimos que envie os bons espíritos, que têm por única ocupação fazer o bem, para que intercedam pelo nosso alívio. Faça com que brilhe diante dos nossos olhos um raio de esperança, que a luz divina nos esclareça acerca dos erros que nos conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abra os nossos corações ao arrependimento e ao desejo de melhorarmos, para que se acelere o nosso adiantamento. Faça-nos compreender que por nossos esforços podemos encurtar a duração das nossas provas.
Pai, em sua eterna bondade, nos dê a força de perseverarmos nas boas resoluções. Que a sua benevolência possa suavizar as nossas provações, mostrando-nos que existem seres que se compadecem de nós e nos desejam toda a felicidade. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, explicação da parábola do trigo e joio. Mateus capítulo 13, versículos 36 a 43. Tendo então deixado as turbas, veio para casa, e aproximando-se dele, seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Respondendo, disse: O semeador da boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do mal. O inimigo que o semeou é o adversário. A colheita é o término do éon. Os ceifeiros são os espíritos mensageiros. Então, como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será no término do éon. Enviará o Filho do homem seus mensageiros, e recolherão de seu reino todas as pedras de tropeço e os que agem ilegalmente, e os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez, o Mestre explica a parábola aos discípulos, em particular, depois que chegaram a casa. O uso de parábolas no ensino iniciático, quando dado ao povo, era comum desde a antiguidade. Vemos assim que Jesus se serve do mesmo estilo dos antigos profetas hebreus. Analisemos os termos. O semeador é o Filho do homem, ou seja, aquele que já atingiu a superação do estágio hominal. O campo é o mundo, isto é, todo o planeta, não apenas determinada região nem raça. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, aqueles que, em sua vida interna ou externa, seguem os preceitos do Cristo, filiando-se às escolas ou de forma independente. O joio são os filhos do mal. O comum das interpretações traz o mal referindo-se ao diabo. Ora, assim teríamos que as criaturas podiam provir de duas origens, ou filhos de Deus ou filhos do diabo. Dois criadores, dois princípios autônomos e poderosos. Não podemos aceitar essa interpretação. Resta-nos, pois, compreender que o mal é a matéria. Temos, então, que o Criador é um só, o Pai, que dá origem aos espíritos. Estes, ao mergulhar na matéria, que é o mal, tornam-se filhos do mal, isto é, ficam sujeitos à matéria. Então, o semeador do joio é o adversário, ou seja, o rebaixamento das vibrações e a sua condensação. A colheita é o término do éon, isto é, do presente ciclo evolutivo e não do fim do mundo. Os ceifeiros são os espíritos mensageiros, os chamados anjos, espíritos bons, sem corpo físico ou com ele, que se dedicam a cumprir como mensageiros a vontade do Pai. Estes, no corpo físico ou fora dele, estão encarregados de fazer a triagem dos bons e dos maus, daqueles que já seguem o caminho evolutivo, embora ainda apresente alguns defeitos,
e daqueles que voluntariamente se opõem à evolução. A separação será feita no fim do ciclo. Na terra permanecerão os filhos do reino, enquanto os filhos do mal, os substancialmente maus, dela serão afastados para a fornalha de fogo inextinguível em outro planeta, porque meus escolhidos herdarão a terra e meus servos habitarão nela. Constitui este versículo uma das provas, para certas seitas, da eternidade do fogo do inferno. Não há a menor razão para isso. O fogo inextinguível, segundo Emmanuel, é o fogo do amor divino, que faz com que todos se purifiquem de seus erros. Nós diríamos o fogo do karma, que não se apaga enquanto a catarse não estiver terminada. E esse fogo causa choro e ranger de dentes em todos o que a eles estão sujeitos. Já os justos brilharão com o sol, ou seja, expandirão luz sobre todos. A convivência de bons e maus é inevitável. Resta aproveitar o máximo de bem que se possa extrair dos maus, exercitando-os no bem. Agostinho diz que os maus exercitam a paciência dos bons e que estes se esforçam por trazê-los ao bem. Por isso, Jerônimo aconselha: não cortemos depressa um irmão. A separação só ocorrerá no fim do ciclo. Neste trecho do Evangelho, encontramos a interpretação alegórica que o próprio Mestre Jesus deu da parábola do trigo e do joio, ensinando a seus discípulos como fazer para interpretar todas as demais parábolas diante do público que deixara de ser profano. Atualmente, depois de 2 milênios, outras interpretações já podem ser dadas. Acreditamos que, mesmo naquela época, em particular aos discípulos e sem autorização para divulgar, já tivessem sido ensinados outros modos de entendê-las. Não devem, entretanto, os encarregados de ensinar entristecer nem julgar-se fracassados, porque entre a semente que lançaram vem a ser semeado o joio das más interpretações, da discórdia, da ambição do mundo, do desejo de desviar a escola do caminho traçado, tornando-se joguetes de vaidades pessoais e busca de grandezas financeiras e exibicionismo. Sempre haverá, nos melhores ambientes, o joio que se misturará ao trigo, penetrando nos recintos mais sagrados, com a intenção de destruir a obra benéfica em benefício próprio. Os homens tornam-se então simples marionetes inconscientes nas mãos das forças do mal. Não deve haver pânico, mas a ação segura e firme em todos os momentos. Não afrouxar as rédeas, embora jamais se deva tentar arrancar o joio, como Jesus também não expulsou ninguém do colégio apostólico, apesar de saber de antemão o que estava para suceder. Os elementos que não se afinarem sairão por seus próprios pés no momento exato em que devem sair. Os espíritos bons se encarregam de recolher todas as pedras de tropeço, e os que agem ilegalmente, afastando-os do convívio das obras, para que estas não se desviem da rota traçada. Assim, prosseguirão seu curso normal as obras que estiverem realmente ligadas às forças superiores. O momento da colheita poderá chegar individualmente para cada criatura. Nessa hora crítica,
dá-se a separação do joio, que será afastado e lançado na fornalha do fogo das provações espirituais, onde o choro e o ranger de dentes os farão ver o erro cometido, incentivando-os a humildemente voltar ao caminho certo. Se houver humildade verdadeira, regressarão à casa paterna e prosseguirão na felicidade do lar espiritual, a participar do banquete eucarístico. Mas se o orgulho e a vaidade predominarem, só em outras vidas, e depois de passar pelo fogo da dor, receberão novas oportunidades, porque o amor do Pai é ilimitado, infinito, eterno, e a hora do encontro soará para todos. Não nos esqueçamos, porém, de que essa separação será feita automaticamente pelo princípio da frequência vibratória, sendo atraído cada espírito para o ambiente de acordo com a sua sintonia íntima. Este Evangelho de hoje nos traz a interpretação que Jesus deu aos apóstolos da parábola do joio e do trigo, onde o semeador semeou a boa semente do trigo, mas à noite veio o adversário e semeou o joio junto no campo. E quando as sementes germinaram, ficou evidente que existia joio e trigo. Então, os agricultores voltaram para o seu mestre e perguntaram se ele queria que retirasse o joio. Mas ele explicou que era melhor esperar que toda a colheita terminasse, toda a germinação terminasse, para que a colheita fosse feita. Ou seja, depois de ambos, trigo e joio, estarem maduros, aí sim a colheita seria feita e poderia-se fazer com facilidade a separação do joio e do trigo. Bom, nota-se que é uma parábola simbólica a respeito do processo evolucional, do processo evolutivo de nós, das criaturas humanas, e no contexto do planeta em que vivemos, do planeta Terra. Então, muitos homens iluminados, muitos profetas, tanto antes quanto depois de Jesus, e Jesus é o nosso mestre, é o maior de todos, vieram trazer ou reafirmar a boa nova, vieram trazer e mostrar o caminho pelo qual nós podemos nos libertar desse ciclo de encarnações que serve para que a gente possa evoluir. Então, nós efetivamente precisamos encontrar este caminho de amor para que possamos não sofrer mais. Então, aceitar as palavras que Jesus trouxe, as palavras de amor, aceitar que existe um Deus, uma inteligência superior que ama a todos e a todos e que quer que todos sigam o caminho certo. Se nós sofremos, é porque nós não seguimos ou não estamos seguindo esse caminho certo. E precisamos, de alguma forma, aprender para que possamos, então, seguir o caminho certo de evolução. E, ao final, existe um ciclo, que é chamado de Eon, existe esse ciclo de evolução, onde todos têm a oportunidade de amadurecer a sua compreensão em relação à verdade espiritual de todos. E só no final do ciclo, desse ciclo de evolução, que é o que o planeta Terra está passando no momento, é que haverá uma separação dos que conseguiram enxergar o caminho e daqueles que continuam persistindo no mal.
Mas acontece que essa separação ela é feita naturalmente. As pessoas não precisam se preocupar em separar ninguém. Essa separação acontece naturalmente por vibração, por padrão vibratório. Nós notamos, Jesus disse, o Cristo disse que ele voltaria, mas ele voltaria como se fosse uma espada para separar o bem do mal. E é o que está acontecendo no planeta neste momento. Está havendo uma separação cada vez mais flagrante das pessoas boas e das pessoas más, do bem e do mal. Então, as pessoas que não conseguiram evoluir durante esse ciclo, elas serão amorosamente encaminhadas e carregadas até uma nova oportunidade de evolução em outro lugar. E aqueles que conseguiram vislumbrar este caminho de evolução através do amor, estes, como disse Jesus, herdarão a terra. Estes poderão continuar seu processo evolutivo aqui. Então, neste momento, cabe a nós decidirmos, que ainda dá tempo, sempre dá tempo, cabe a nós decidirmos qual a postura que nós queremos adotar. Se nós queremos ser trigo ou se nós queremos ser joio. A mudança da nossa forma de pensar é que vai nos definir como joio ou como trigo. E a nossa conduta é que vai definir se nós continuaremos nosso processo de evolução em outro lugar ou se poderemos continuar aqui neste planeta. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.